Aí vamos nós ao extremamente desagradável com Cif, o spray que limpa tudo mais impresso, clínicas com alinhadores transparentes. Vamos a isso! Desagradável. Deixem-me corrigir, isto hoje não vai ser o extremamente desagradável, isto hoje vai ser o Freedom Talks. O que é isso? É um espaço de conversa onde a liberdade é protagonista e a verdade se faz ouvir sem medo, mas em que o genérico não é cantado por pessoas de verdade, pois é inteligência artificial. Um espaço de conversas onde a liberdade é protagonista e a verdade se faz ouvir sem medo. Eles queriam os Calema, mas não estavam disponíveis. Ai, que bom, que bom. Freedom Talks. O que é isto? Volta a perguntar, por favor. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Acorda Freedom Talks, lugar onde o verdadeiro conhecimento se dá a conhecer. Se dá! Em que o verdadeiro conhecimento se dá a conhecer, pois se ele é conhecimento. Vamos conhecer o conhecimento do Gustavo Santos. Gustavo percebeu que já tinha corrido todos os podcasts para os quais podia ser convidado e então resolveu criar o seu. Bem, não vão acreditar. Então. Apesar dos vossos avisos, eu deixei passar a Black Friday. E agora? Olha, agora há duas boas notícias. A primeira é que poupaste imenso dinheiro e a segunda é que ainda vais a tempo da Black Friday da Impress. Não posso acreditar. É a sério. Sim. Na Impress Black Friday é uma espécie de estado de espírito. Portanto, quem quiser ainda pode aproveitar a campanha e ter uns alinhadores transparentes ao melhor preço de sempre. Mas esta vez tem de ser rápido, que a campanha acaba esta semana. Tu sabes onde é que tens de ir, Então, não é? pois com certeza vou a smiletoimpress.com, marca a primeira consulta e depois posso ir recebendo os alinhadores em casa. Isso, e a ti dá-te mesmo jeito de ficar a conhecer a clínica número 1 de ortodontia na Europa, sabes porquê? Porquê? Porque, dada a qualidade das tuas piadas, estão sempre a dizer-te, veja lá se não lhe cai um dentinho. Bom, vamos lá às Freedom Talks. Vejam lá se adivinham quem foi o primeiro convidado. Comigo, hoje, no primeiro episódio do Acorda Freedom Talks, tenho alguém, porque eu tenho uma admiração gigante. Se houvesse uma revolução neste país ou no mundo, eu queria tê-lo ao meu lado, na linha da frente. É um jornalista de verdade. Alguém que correu o mundo inteiro. Espera aí, Quem é um será? jornalista de verdade, correu o mundo inteiro. Se ele é colega, devo conhecer. Será o Carlos Fino? Não, se é, Luís teu, Costa se é teu colega, tu não podes falar assim, Inês. Ah, claro. Se é colega, eu devo conhecer. Peço desculpa esta falta de rigor. Será Carlos Fino, Luís Costa Ribas, Henrique Zimmermann, porque eles são pais, são homens, jornalistas. É verdade, vocês ignoraram ali uma Qual pista é? importante. O Gustavo disse que o convidado é um jornalista de verdade. Eu não ignorei. Como se sabe, isto é o oposto de ser um jornalista a sério. Já sei, o Sérgio Tavares. Esse colega não conheço. Esse colega não conheço. Ela está variada hoje. É natural que não Para vos conheça. entregar peças e reportagens que a comunicação social mainstream não ousa comunicar. É alguém que com um telemóvel e um microfone leva a verdade ao mundo. No mundo é conhecido como Sérgio Tavares, para mim é um irmão. Mano, obrigado por teres vindo. Obrigada, mano, por tudo o que nos deste. As tuas reportagens do Rio a Timor-Leste. Nós não somos colegas deste mundo, nós somos manos, irmãos mesmo, Isso. de sangue, porque lutamos Não. por essa causa que é a liberdade. Já o Em princípio, fizemos não. até fora de Portugal, iremos brevemente, não vamos spoiler, mas é um gosto enorme estar aqui contigo. Obrigado, irmão. Isto que eu disse é absolutamente sentido. Estou naquela fase dos cães quando se encontram, né? A cheirar o rabo uns aos outros, né? Já vamos em meia hora disto. Tu és meu irmão, não, tu é que és, tu és meu mano, ai, tu és meu irmão mesmo de verdade, e tu és de sangue, és o meu maninho. É como se tivéssemos vindo do ventre da mesma mãe e brincado juntos com soldadinhos de chumbo. Mais do que isso, é como se nós fôssemos os próprios dos soldadinhos de chumbo. Olha, com as notas que devem ter tido na escola, eram os soldadinhos que chumbam. Porventura fomos mesmo soldados noutro lugar e tivemos os dois na linha da frente. Porque temos, tirando o facto de seres do Sporting e do Porto e gostares de umas noitadas e eu não, nós temos muitas coisas em comum. Ora, aqui está um título para o Benfica. Porto e Sporting 2, negacionistas. Benfica 0. Parece uma derrota, mas não é. Eu acho até uma razão forte para irem festejar para o Marquês. Ok, o futebol pode até separar estes dois manos, mas a política junta-os, clubes diferentes, partidos iguais. Imagina em Portugal sem o Chega. Imagina. Não é preciso ter uma imaginação assim muito fértil, é só recuar uns 6 anos. Imagina em Portugal sem este muro chamado Chega. Temos uma imigração que nos últimos 7 anos quadriplicou. Ou seja, em 10, 20, 30 anos íamos ser substituídos enquanto portugueses. Porque quem vem depois tem mais filhos do que nós, etc, etc. Neste A caso pode agenda não ser mau. woke da ideologia de género em que de repente tu podes ser um cavalo, uma parede, um tronco, o que tu quiseres.
Eu acho que sempre pudeste, não é de Sim. agora, reparem, o Sérgio é de outra época, não é como nós, no fundo, e isso não o impede de se comportar atualmente como um tronco, uma parede, uma cavalgadura. A mexer com a cabeça das crianças, aí também é um vapor doido. Que é para quê? Para tornar os nossos adolescentes, aqueles todos, cabelo azul, todo, sem identidade, todos podres aqui a ladrarem no chão, com coleiras, com açaimes na boca. Querem tornar as nossas crianças nisso? Não. Pronto, o Chega é contra isso. A mim basta-me. O resto podem fazer a porcaria toda que quiserem. O resto podem fazer o que quiserem, o que importa é que têm como missão e foco principal impedir que os nossos adolescentes pintem o cabelo de azul. Tudo menos isso. Nós pensávamos que o Chega era contra pessoas dark, afinal é só contra o dark frame. E quem não percebeu é perguntar aos filhos que vão ir no carro que eles depois explicam. Mas é assim, basta dizer assim, o Dark Frame é a Wanda Stewart da sua geração. Isso, boa explicação. A minha questão é, onde é que o Sérgio Tavares e o Gustavo veem essas pessoas todas podres a ladrarem no chão, com coleiras, com açaimes na boca? Não estarão a confundir com imagens que vêm em algum tipo de site, assim, como direi, recreativo? Essa partilha que estás a fazer agora é imprescindível para as pessoas ouvirem lá em casa, porque eu ajo da mesma maneira. O Acorda começou precisamente assim. O Acorda nasceu assim também. Num segundo, foi mostrado, vais fazer isto, vais chamar isto, isto são os pilares. Já sabemos essa história, Gustavo, já contaste várias vezes, mas isto hoje não é sobre ti. Nota-se que ele ainda não está muito habituado a estar na cadeira do entrevistador porque continua a comportar-se como se fosse o convidado. Olha, e diz-me uma coisa, tem que haver um gatilho. O Sérgio não foi sempre assim. Nada. O Gustavo também não foi sempre assim. Nem pensar. Ok, mas agora não é sobre o Gustavo. Gustavo, vá, controla-te e deixa-nos ouvir o Sérgio. Ou se não conseguires, pronto, fala tu, mas sobre ele, elogia-o, mas só a ele. Não te incluas a ti também no elogio, que isso é esquisito. Ah, não dá? Então pronto, faz como quiseres. Nós somos chamados para fazer isto. Eu acho que nós é um somos propósito. chamados para fazer isto e é por isso que estamos a fazer. Só podes fazer isto se não tiveres medo. E nós somos dois que não têm medo. E inspiramos. E eu acredito que nada é por acaso. E inspiramos, e expiramos. E nada é por acaso, e o que tiver de ser será, e quem tudo quer, tudo perde, e quem espera sempre alcança. Perceba agora porque é que estes dois apreciam o Chega. É que o líder do partido também foi escolhido. Então, mas por quem? Pelos militantes? Não, por Deus. André Ventura, há dias escreveu esta frase nas redes sociais. Deus confia uma difícil, mas honrosa missão de transformar Portugal. Quando é que isso aconteceu? Tem acontecido ao longo do tempo. É aos poucos. É Sim, gradual. vai mandando. Isto leva-me a crer naquele Deus castigador do Velho Testamento, não é? Deus quer repreender veementemente Portugal. Podia ter-nos punido com um dilúvio apenas, mas fez uma coisa pior e mais maquiavélica, está a enviar-nos aos poucos pessoas bizarras. Primeiro o André Ventura, Praga de gafanhotos. depois o Gustavo Santos e a seguir o Sérgio Tavares. Parece que está a formar uma equipa de futebol em educação física, mas começou ao contrário, com aqueles que ninguém quer. Portanto, teve que haver um gatilho para tu estares preparado ao ponto de Deus ou essa fonte te incumbir dessa missão. Que gatilho foi esse? Esse gatilho foi pandemia de 2020. Estamos juntos. Que eu chamo fraudemia e que chamo um enorme experimento social e que eu até à pandemia eu era aquela pessoa que sentava-me à hora do almoço e o primeiro canal que eu metia era notícias. CMTV, SIC Notícias. Eu Eras enrolado pelo sistema. E eu acreditava, era daqueles que acreditava mesmo. Por que razão é que eles nos iam mentir? Ele antes da pandemia via notícias, imaginem vocês, era desses, um carneiro autêntico que ouvia na televisão alguém dizer que se prevêem aguaceiros no período da manhã e saía de casa mesmo com a anorak. Ainda assim, eles dizem que a pandemia afastou as pessoas. Eu acho injusto. Estes dois manos que a vida separou reencontraram-se graças à fraudemia, senão nunca se tinham conhecido. Ainda dizem mal da Covid. Se não fosse a invenção do coronavírus, eles estavam os dois sozinhos, sem ninguém com quem falar, sem um amigo a quem pudessem ligar a qualquer a qualquer hora do dia ou da noite para fazer uma simples pergunta. Uma pergunta tipo: sabias que os médicos, durante a pandemia, fingiam que as pessoas morriam de Covid? E falaste de uma coisa interessante que é a maior parte do número de mortes que foram associados por Covid, tenho gostado muito sobre isto também, tem a ver com uma questão de lealdade dos médicos para com a profissão. Ou seja, se morriam, fosse do que fosse, tinham que atribuir que era por Covid. Recebiam dinheiro até para fazê-lo. Recebiam, Claro. obviamente, que é para aumentar os números, aumentar o pânico, aumentar o medo e levar as pessoas À solução milagrosa. à solução genocida. Exatamente, é isso É mesmo. como diz, mata o outro, diz fola. Pois sim, São manos mesmo eles unidos, completam, são unha com completam. carne. É curioso que eles achem absurdo que se tenham atribuído tantas mortes num determinado período à Covid e não questionem que se atribuam todas as mortes de hoje em diante e para todo o sempre às vacinas. Mas o Gustavo disse que tem estudado muito sobre isto. Pois tem, resta saber onde. Olha, deve ter sido na Universidade de Singapura Invenção. Conhecem? E o facto é que eu tenho pessoas que dizem que vêm ter comigo: olha, Sérgio, eu não me vacinei por tua causa, porque eu vi os teus isso. vídeos. É isso. E nunca vi uma pessoa que não se tenha vacinado que esteja arrependida, nenhuma. Claro. Já ao contrário, é uma tristeza. Os meus amigos, quando falam disso, baixam a cabeça, sentem vergonha e dizem que estão
mega arrependidos e que justificam-se. Eu nem pergunto nada, eles justificam-se. Mas eu só porque era a chantagem. É porque... eu quando meto uma publicação no meu Instagram sobre as vacinas, em 1000 comentários, 900 é pessoas arrependidíssimas a dizer que a vida está uma lástima. A vida está uma lástima. A vida está uma lástima. O chefe despediu-os, a mulher deixou-os, o filho pintou o cabelo de azul, enfim, tudo por causa da vacina. É verdade, 9 em cada 10 pessoas estão arrependidas de terem levado a vacina da Covid, uma sondagem levada a cabo no Instagram de Sérgio Tavares e, portanto, com uma amostra muito significativa da população. Eu era muito cético de tudo. Só que eu tive 2 provas ao longo desta jornada que mexeram comigo. Uma foi na Suíça, uma senhora que tem uma espiritualidade muito acima do normal, 2021, agarrou-me a mão e começou a tremer e a dizer: eu não era nada, eu fazia os meus videozinhos, andava em busca da verdade, não era nada. Ele: Sérgio, tu vais ter um papel na humanidade muito grande, tu prepara-te para os desafios que aí vêm, vai ser difícil, mas tu vais ter um papel que vais inspirar milhões e vais ajudar a mudar a vida de milhões. Ele na altura não era nada, ele só fazia os seus videozinhos, agora já é, atualmente ele já inspira a vida de milhões. Eu ouvi aquilo e pensei: pronto, é mais uma maluca, eu atraio os malucos todos. Não, que ideia. O facto de ele ter o Gustavo Santos sentado à sua frente ajuda a sustentar essa teoria, de facto. Aconteceu uma mesma coisa depois em Coimbra, quando fui fazer um protesto contra o Tedros Adhanom, que foi premiado pela Universidade de Coimbra. Inacreditável. E uma senhora também, que o filho veio ter comigo: olha, a minha mãe quer falar contigo. Eles confirmaram: a minha mãe sente, tem percepções extrasensoriais assim acima da média, ela quer falar contigo. E essa senhora agarrou-me a mão e chorou desalmadamente. Mas chorou e disse: Sérgio, por favor, mas a pedir-me, a suplicar-me: por favor, tu vais ter um papel na Terra que te transcende, tu prepara-te para os desafios que aí vêm. Eu aí mexeu comigo, aí senti um arrepio, que é: espera aí, já é a segunda pessoa, mas vamos... Eu também chorava desalmadamente se achasse que o Sérgio Tavares era a única esperança da humanidade. É de facto muito angustiante. Realmente uma maluca a dizer que nós somos o Messias, ainda dá para ignorar. Agora 2, é natural é natural que o Sérgio atraia malucos, pois se ele está num protesto contra o diretor da OMS em Coimbra, havia de estar rodeado de quê? De pessoas sãs da cabeça. Mas, portanto, tu não acreditas, Joana, que o Sérgio vai ter um papel que o transcende na Terra? Sim, eu acho que o Sérgio tem de fazer alguma coisa na Terra, nomeadamente pôr a mão. A mão? Agradecer à natureza. Mais do que um Deus, eu acredito nesta natureza, neste mundo. E aí agradeço. Ponho a mão no chão e agradeço. E dou-te um exemplo muito simples. Eu, quando estive na Índia, em frente ao Taj Mahal, naqueles jardins, foi o último dia, quando eu gravei o meu documentário sobre o Brasil, foi o meu último take lá. Então, mas ele faz um documentário sobre o Brasil gravado em frente ao Taj Mahal. É muito estranho. Olha, caso para dizer: tu não estás bom da cabeça, tu estás mal. Tu estás mal. Sérgio, tu estás mal. Quem nunca se perdeu, que atira a primeira pedra. O Sérgio é o primeiro a admitir que não tem nenhum sentido de orientação. É super perto a Índia e ia para o Brasil, desviou-se e acabou na Índia. Ele perde-se com muita facilidade, mas acaba sempre por encontrar alguém que o ajude, uma árvore, um amigo. E não temos que ter medo, vergonha de pedir mesmo à natureza, pedir. Eu não tive medo, eu não tive vergonha de chorar ali desalmadamente. Já tinha feito também nos Estados Unidos, perdido numa floresta em Madison, no meio do nada, quando ia entrevistar o Robert Malone, estava perdido, não tinha GPS, não tinha idades, não tinha nada. E também aí, igual, eu pus numa árvore, eu preciso de uma ajuda, eu preciso. O que é certo é que no meio dessa floresta encontrei um sinozinho, toquei o sino e muito lá ao longe: hello! E era o caseiro da quinta do Robert Malone que me foi receber e as coisas correram bem. Mas olha, desculpa a minha ignorância, quem é Robert Malone? Olha, eu também não sabia, mas fui investigar. É um americano anti-vacinas. Que viva o Malone. Eu fui ver, até porque o nome não era estranho, mas há outro Malone qualquer conhecido, não há alguém do cinema. O Home Alone, então dá imenso no Natal. É verdade, a minha questão é, essa floresta... estraguei esta piada antes do tempo, desculpem, peço desculpa. A minha questão é, essa floresta onde ele tocou o sino para chamar o Dr. Malone, ou que era amazónica? Em princípio não, era na América do Norte, mas quem vai filmar do Brasil para o Taj Mahal já não digo nada. Mas ser da América do Norte não quer dizer nada. O medo climático também está a cair em desgraça. E cada vez mais pessoas sabem o que são os chemtrails, não é? Exatamente. Pois os argumentos desse medo climático não faz sentido. Já 2025, o ano mais quente da história, que treta, meu. Eu lembro-me quando tinha 6 anos, 50 graus no Alentejo infernal, uma coisa. Vocês vão se lixar. E mesmo que o planeta esteja a mudar, porque a Groenlândia já foi uma floresta amazónica. A Groenlândia não só tinha vegetação, como era no Brasil. Depois é que se deslocou. Isto está sempre a mudar, o mundo está em movimento. Deslocou-se precisamente naquele verão de 99, em que estiveram 54 graus em Borba. Nós também mudamos. É um planeta vivo, está sempre, é normal que mude e que as coisas... Quem não muda apodrece. É tudo uma agenda, porque, por exemplo, na Antártida agora está a haver um crescimento de gelo 40 vezes maior do que nos últimos anos. Só que eles não falam nisso, eles vão para o Ártico quando está a derreter. Vão lá mostrar o ursinho no iceberg sem
gelo. Mas depois não vão mostrar os ursos à grande na Antártida com gelo como nunca tiveram. Grande na discoteca. Disso não falam eles. Capitalismo dos ursos. Não lhes convém que nós Pois. saibamos que há ursos a viver à grande na Antártida, a beberem martini atrás de martini e tal a quantidade de gelo que têm. Com o Impress, clínicas com alinhadores transparentes e Sifo Spray que limpa tudo.